Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 28, segunda-feira, né? Segunda, 28 de setembro já, pessoal. Então vamos começar aí a nossa unidade 4. Lembrando que hoje é o dia para vocês retirarem a prova de vocês aqui na escola, né? E durante a semana vocês vão fazendo essa prova e eu vou terminar. Até sexta-feira a gente termina essa unidade 4. Tá? Então essa unidade 4 aí, pessoal, tá falando sobre tecnologia e impactos socioambientais, né? Nós sabemos que a evolução, né, do nosso planeta, ou seja, a evolução da espécie humana dentro do planeta é aliada ao desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, a tecnologia é que faz com que o ser humano, o avanço da tecnologia leva o ser humano à evolução, né? Isso vem lá desde a descoberta do fogo, aí, né? A partir da descoberta do fogo é que começou todo o desenvolvimento tecnológico, né? Porque a partir do fogo foi descoberto a luz e o calor, né? Então, aí depois vieram, né, outras descobertas, né? Os metais e assim por diante, né? Aí o homem já começou a fazer os utensílios domésticos, né, através do fogo, né? Então, pessoal, atualmente nós sabemos que esses materiais para o avanço tecnológico são retirados da natureza, alguns, né? E alguns também são transformados, né, em laboratórios. São materiais que são fabricados em laboratório, que são chamados materiais sintéticos, tá? E esses materiais sintéticos, uma grande parte dos objetos que nós usamos é de material sintético, né? Ou seja, material que é elaborado em laboratório, né? Fabricado em laboratório. E isso, pessoal, tem um grande impacto no ambiente, tá? Infelizmente nós estamos vendo aí, né, as consequências da ação do homem, né, em relação ao universo, né? Não digo somente com o clima, mas em tudo, né, pessoal? No universo todo, né? Então nós estamos vendo aí que nós não temos mais estações do ano definida, né? Tipo, nós já estamos na primavera. Tivemos aí o inverno sem que houvesse frio, não é? Ou seja, vamos ter agora, já estamos na primavera, onde o calor é mais ameno, e nós estamos num calor imenso, né? Ou seja, tudo, né? O homem com as atitudes humanas, né? Acabou por afetar, né? E continua afetando cada vez mais, né? O ambiente. Isso é impactos socioambientais, ou seja, o impacto que a ação humana causa na sociedade e no ambiente, tá? Ou seja, na atmosfera, no nosso planeta, né? E isso muda o nosso modo de vida, por isso, impactos socioambientais. Então vamos ver aí o que ele está dizendo aí, ó. Está na página 343, pessoal. Ele diz lá: a evolução da espécie humana no planeta é permeada pelo desenvolvimento da técnica que tem significado similar ao de possuir certas habilidades. Explorando um pouco mais esse significado, encontraremos a origem da palavra
também tem relação com a arte. Da palavra técnica deriva a palavra tecnologia, que pode ser entendida como aquilo que vem da técnica. Portanto, a tecnologia descreve como a técnica é elencada, pensada, organizada e sistematizada. Desde os tempos mais remotos, o ser humano começou a utilizar materiais encontrados na natureza para produzir objetos que auxiliassem na execução de tarefas como caçar, cortar alimentos, defender-se de animais predadores, etc. Inicialmente eram utilizados ossos, pedaços de madeira e pedras lascadas para produzir os primeiros instrumentos, como machados, lanças, arcos e flechas. Com a descoberta do fogo, foi possível obter fonte de luz e calor com a qual era possível cozinhar alimentos. Com o passar do tempo, o fogo começou a ser utilizado para fundir metais. Surgiram então vários objetos e utensílios como panelas, facas, canecas, tigelas e objetos de adorno. Atualmente, ainda utilizamos materiais retirados diretamente da natureza, como a madeira, o ferro, a argila, etc. No entanto, grande parte dos objetos e utensílios comuns em nosso cotidiano é resultante de transformações de materiais naturais ou elaborados pelo ser humano, os materiais sintéticos. Tá? Aí nós temos na página 334, pessoal, nós temos aí a classificação desses materiais. Então, nós vimos aí, como falou lá no texto inicial, nós temos os materiais naturais e os materiais sintéticos, né? Então, os materiais naturais são aqueles que são retirados da natureza e sem nenhum processo ele é utilizado. E os sintéticos já são diferentes, né? Eles são materiais que são feitos em laboratório. E existem também, nesses materiais naturais, nós temos os materiais que são manufaturados e os não manufaturados. Então, nós temos lá os não manufaturados, ou seja, aqueles que não precisam ser elaborados, não precisam ser manipulados para poder serem usados. Retira-se da natureza e usa. Os manufaturados são aqueles que são fabricados através da matéria-prima que nós tiramos da natureza. Um exemplo é a madeira, né? Você retira da natureza a madeira e da madeira você faz uma cadeira, tá? Então, a cadeira, ela é um material manufaturado e a madeira não, tá? Então, nós temos aí essa diferença, tá? E nós temos também os materiais naturais, nós temos eles de origem orgânica, que são aqueles que principalmente que são obtidos principalmente de animais, né? Como o couro de animais, chifre de animais, os ossos, né? E nós temos os de origem mineral, né? Tipo, retirado da pedra, do diamante, da areia, né? Então, nós temos a classificação dos materiais, retomando, nós temos os materiais naturais e os sintéticos. Naturais são aqueles que nós retiramos direto da natureza. Sintéticos são aqueles que nós fabricamos em laboratório, tá? Entre os materiais naturais, nós temos os que têm origem orgânica, que são aqueles que são derivados de animais, e tem os de origem mineral, que são aqueles que são retirados de pedras, de ouro, né? E aí nós temos, entre esses materiais naturais, nós ainda temos os materiais
não manufaturados, que são aqueles que a gente retira da natureza e já vai utilizar, e aqueles manufaturados que eles são retirados desses não manufaturados, né? Como eu dei exemplo lá. Você tem até um exemplo bem simples aqui. Você tem uma árvore, né? Que é um não manufaturado, tá? Da árvore você retira o látex, do látex você faz uma luva, que vai ser manufaturado. A luva é manufaturada, mas o látex que foi retirado da árvore não é, certo? Então, nós temos esses tipos aí de materiais. Então, vamos ver o que ele está dizendo lá, pessoal. Classificação dos materiais. Existe uma grande variedade de materiais a nosso redor e, para organizá-los, é necessário classificá-los. Essa classificação pode ser feita de diferentes formas. Vamos considerar em nosso estudo a classificação de acordo com a origem. Assim, temos os materiais naturais e os materiais sintéticos. Materiais naturais. Os materiais naturais, como o nome indica, são aqueles retirados da natureza e podem ser de origem orgânica, quando obtidos principalmente de animais, couro, ossos, cascos, chifres, etc. E vegetais, retirados de resina, madeira, folhas, raízes, semente de plantas, tá? Ou origem mineral, como areia, pedras, ouro bruto, diamantes, ferro, petróleo, etc. Os materiais naturais se dividem ainda em não manufaturados, aqueles que, depois de retirados da natureza, podem ser diretamente utilizados sem que para isso necessitem ser transformados, e os manufaturados, que são aqueles que, para serem utilizados, depois de retirados da natureza, são transformados em um objeto de uso ou consumo. A seguir, observe alguns exemplos de materiais não manufaturados utilizados como matéria-prima na elaboração de vários utensílios. Então, os não manufaturados, eles vão servir de matéria-prima, ou seja, o que é matéria-prima? Matéria-prima é todo o material que você usa para poder fazer um objeto, tá? Então, vamos ver lá, ele deu o exemplo aí, ó, tem uma árvore aí, está retirando o látex. Material não manufaturado, o látex, ele está retirando da árvore. Com esse látex, material manufaturado, que é a luva de látex. Com o material não manufaturado, faz-se um manufaturado. Então, pega-se o látex, leva lá para o laboratório e transforma ele em luva. Ele está dizendo aí, ó. Da seringueira é retirada uma resina chamada látex, matéria-prima para a confecção de muitos produtos de borracha, como luvas, materiais escolares, brinquedos e utensílios domésticos, tá? Bom, espero que tenha ficado claro aí o que são materiais manufaturados e não manufaturados. Um outro exemplo ali, ó, material manufaturado, cadeira de madeira. A cadeira também é tirada da madeira, né? Da madeira você faz a cadeira, então ela é manufaturada, ela foi elaborada. Alguém pegou a madeira e transformou num objeto que é a cadeira. Material não manufaturado, troncos de árvore. Então, esses troncos de árvores que não são manufaturados, então a pessoa pega esse tronco de árvore e transforma numa madeira. O tronco da árvore é um material não manufaturado. Você extraiu direto da natureza. A madeira já é manufaturada. Por quê? Porque o homem transformou o tronco, né, da árvore em um objeto e deu um nome a ele, que é cadeira. Então ele está dizendo lá, ó, a madeira é matéria-prima na confecção de utensílios de cozinha, materiais escolares, móveis, entre outros.
Na página 345 tem mais um exemplo aí, pessoal. Ele diz lá, ó, material não manufaturado, pepita de ouro. Então tem a pepita. Dessa pepita de ouro, essa pepita foi transformada num relógio. Então alguém pegou a pepita de ouro e transformou num relógio. Um material não manufaturado, que é a pepita, ela é extraída lá, né, da natureza, e aí se transforma em um objeto manufaturado. Material manufaturado, relógio de ouro. O ouro é matéria-prima na confecção de diversos objetos, entre eles estátuas, medalhas e joias. Então, acho que deu para vocês entenderem o que são material, o que é material manufaturado e não manufaturado, né? Tem um jogo rápido aí, pessoal, que nós vamos fazer ele agora. Ele diz lá, seguem alguns materiais não manufaturados para que você faça uma relação de objetos que podem ser elaborados com cada um deles. Então lá, não manufaturados, tá? Então nós temos lá o barro, né, que é argila. Nossa, vocês podem colocar aí várias coisas, né? Tem muita coisa que pode ser feito com o barro, né, com argila. As telhas. O que mais, pessoal? Vasos, tijolos, né? Pote, e várias coisas aí. Então vocês podem colocar aí vários exemplos, tá? Um outro material não manufaturado, lã de ovelha, é um material não manufaturado, é retirado do animal, né, da ovelha, mas não é um material não manufaturado. Mas aí ele pode ser feito o que com essa lã? Casaco, que mais? Luva de lã, touca, meia, cobertor, tapete, uma infinidade de coisas que eu posso fazer com lã. Um outro material aí não manufaturado, que é o ferro. O que eu posso fazer com o ferro? Posso fazer panela, posso fazer talheres, prego, parafuso, né? Posso fazer um martelo, equipamentos industriais, tem vários aí, tá? Tem muita coisa que dá para fazer. Então aí vocês viram que ele deu aí 3 exemplos de materiais não manufaturados, e com esses materiais não manufaturados nós podemos ter muitos objetos manufaturados, tá? Então, sobre os materiais naturais é isso daí. Aí vamos falar um pouquinho agora dos materiais sintéticos. Os materiais sintéticos, eles não são extraídos diretamente da natureza. Então, materiais naturais são extraídos diretamente da natureza. Os materiais sintéticos, eles não são extraídos, ou seja, retirados direto da natureza, tá? Eles vão ser fabricados artificialmente, né? A matéria-prima, ela é elaborada num laboratório, tá? Enquanto no material natural, a matéria-prima vem lá da natureza, no material sintético, a matéria-prima, ela é feita, né, construída num laboratório, tá? Esse é o material sintético. Nós temos hoje em dia muitos materiais sintéticos, né? E os materiais sintéticos é o que mais causa impactos socioambientais. Ainda nessa página 345, vamos ver o que ele está falando aí sobre esses materiais sintéticos. Os materiais sintéticos não são extraídos diretamente da natureza. Eles resultam de processos artificiais nos quais a matéria-prima é modificada ou elaborada em laboratórios, fábricas, etc.
Existem atualmente vários tipos de materiais sintéticos que, em razão dos avanços da tecnologia, apresentam maior durabilidade e resistência ao tempo, à corrosão, à pressão e às mudanças de temperatura que os materiais naturais. Também apresentam menor custo de produção e, na aparência, assemelham-se muito aos materiais naturais. Então, pessoal, esses materiais sintéticos, eles vêm sendo usados com mais intensidade por razões, na realidade, financeiras, né? Eles têm um baixo custo, tá? Um baixo custo, então por isso que eles são mais utilizados. Continuando na página 346, ele ainda continua falando lá, tá? Desses materiais sintéticos, pessoal, o material sintético que causa grande prejuízo socioambiental é o plástico. Hoje em dia, a gente tem praticamente tudo de plástico. Você tem um plástico mais resistente, um plástico menos resistente, mas você tem infinidades de objetos que são feitos de plástico. E, infelizmente, o plástico é um dos materiais que não são degradados pela natureza. Dificilmente você vai ver um tipo de plástico que é degradado pela natureza. A gente diz que ele não é degradado pela natureza porque existem tipos de plástico que demoram 1000 anos para ser degradado. Ou seja, não tem nem como, tá? E mesmo assim, tá? Por questão financeiras, por serem mais baratos, tá? É usado muito o plástico. Um material que deveria ser usado porque ele tem capacidade de ser reciclado quantas vezes você quiser é o vidro. Só que o vidro ele se torna um pouquinho mais caro, mas o vidro ele pode ser reutilizado inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E o plástico não. Vamos ver aí o que ele está falando aí, ó. Página 346. O plástico é produzido com produtos retirados de componentes do petróleo. Com esses produtos são fabricadas as resinas plásticas que podem ter sua composição química modificada em laboratório e dar origem a diferentes tipos de plástico. Uma característica do plástico que facilita sua fabricação é o fato de ele ser facilmente moldável e de manter sua forma depois de moldado. Com a tecnologia aplicada na produção industrial, vários tipos de plástico foram lançados no mercado para substituir outros materiais, como o aço, a madeira, o papel, a cerâmica, o couro, etc. Assim, o plástico passou a ser largamente usado em vários setores, como os de construção civil, de eletrodomésticos, de embalagens, de móveis, calçados, agrícolas, automobilístico, médico-hospitalar, entre outros. Outro material sintético muito utilizado mundialmente é o vidro, composto basicamente de sílica, principal componente da areia, e em pequenas proporções de outras substâncias. Ele é utilizado em larga escala para a fabricação de vasilhames para compotas, garrafas, pratos, copos, lâmpadas, peças de adorno, vidraças, para-brisas de carros, espelhos, tela de televisores e monitores, entre outros objetos. O vidro é um material 100% reciclável. O que eu disse, pessoal? 100% reciclável. E diferentemente do plástico, que tem limite de reaproveitamento, o vidro pode ser utilizado em uma nova fabricação sem limite de vezes. Então, pessoal,
o plástico, existem alguns tipos de plástico que eles podem ser reutilizados, mas ele é reutilizado poucas vezes. Então, assim, o plástico que é reutilizado, ele é reutilizado no máximo 3 vezes. E olhe lá, tá? É a minoria do plástico que pode ser reutilizado 3 vezes. A maioria é reutilizado uma vez, tá? Enquanto que, e aí o que acontece? Se ele não é reutilizado, ele é jogado no ambiente, né? E aí vai causar um impacto socioambiental. O vidro, ele pode ser reciclado quantas vezes você quiser reciclar ele, não tem problema nenhum, tá? O vidro, ele é muito, ele pode ser reciclado muitas vezes, tá? Por isso que é vantagem usar o vidro e não o plástico. Só que quando nós vamos comprar algo e se a gente tiver que escolher entre o vidro e o plástico, para o ambiente, para a natureza, seria melhor que comprássemos o vidro. Mas por questões financeiras, acabamos escolhendo o plástico, tá? Então vocês façam uma comparação. Se vocês forem aqui na nossa cidade, aqui no Polo Centro, por exemplo, não precisa ir longe, entre numa seção onde vende utensílios domésticos, vocês vão ver umas vasilhinhas de vidro e de plástico. As mesmas vasilhas de vidro é até 2, 3 vezes o valor de uma de plástico. Só que o vidro, ele dura muito mais, né? Você sabendo manusear ele dura muito mais e ele não vai causar nenhum prejuízo ao ambiente, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho aí, pessoal, sobre os materiais sintéticos e os impactos socioambientais. Aí nós vamos ver qual o impacto socioambiental do vidro e qual o impacto socioambiental dos plásticos. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima aula, que vai ser quarta-feira, tá? Então, por hoje é isso daí, pessoal. Não esqueçam de vir buscar hoje a prova de vocês agora à tarde. Venham pegar a prova de ciências, tá?